Vamos lá, galera, vamos dar continuidade aí ao curso, ao conteúdo do curso. Vamos começar a falar agora da parte de física, tá bom? Da parte matemática, deixamos para trás a parte matemática. Vamos usar os conceitos, né? Mas terminamos a descrição dela. E agora a gente vai começar a parte de física. E antes de propriamente entrar na parte de matemática de física também, parte matemática de física, né? A gente vai fazer uma contextualização histórica. A gente vai se situar na parte histórica primeiro, a gente entender como é que foi o desenvolvimento. Bom, vai ser algo breve, nada aqui substitui uma leitura lá dos livros, né? Tem muitos livros aí, inclusive em referência do curso, tem lá livro de história de física. É interessante que vocês peguem os livros e façam a leitura, tá bom? Vou fazer uma retratação na diagonal assim, do que aconteceu, só chamando a atenção para alguns pontos importantes, tá bom? Eu tenho aqui minha cola aqui, vamos fazer o seguinte, a gente vai começar lá antes de Cristo, com um camarada chamado Aristóteles. Vocês vão perceber que o Aristóteles foi muito importante para o que a gente chama de física hoje. Tá? O Aristóteles ele nasceu por volta do ano 385 a.C. E naquela época não existia física, matemática, química, como a gente vê hoje em dia, as ciências, né? As pessoas eram tidas como os estudiosos, né? Esses caras eram conhecidos como filósofos. Então Aristóteles foi um grande filósofo e ele estudava várias coisas, né? Então, para a gente ter uma ideia, o cara estudava sobre política, o cara estudava sobre coisas que a gente chama de ciências hoje em dia. Na área que a gente chama de biologia, para a gente ter uma ideia, ele foi o primeiro sujeito a estudar sobre a classificação dos animais. Ele, por exemplo, chegou a classificar baleias e golfinhos como mamíferos. Então, para a gente ter uma ideia do quanto esse camarada era avançado para o seu tempo. Tá? E sobre o que a gente tem como física, hoje a gente tinha algumas ideias. E essas ideias dele, elas eram, apesar de a gente tê-las hoje em dia como ideias erradas, elas se sustentaram até por volta do século XV depois de Cristo. Então não eram coisas bobas, né? Porque se fossem coisas bobas já tinham sido deixadas para trás muito rapidamente. Mais adiante a gente vai comentar, eu vou comentar para vocês que muitas das ideias do Aristóteles, elas aparentemente estão enraizadas na cabeça das pessoas. Pessoas que, por exemplo, fazem cursos de física, mesmo na universidade, a depender de como foi a formação delas, chegando no final do curso, você pode fazer algumas perguntas para essas pessoas, tem estudos científicos que mostram isso, e algumas das respostas, elas remetem a pensamentos que eram do Aristóteles, lá 3 séculos antes de Cristo, para você ver como é que essas coisas são. Basicamente eu estou falando de algo que é chamado de concepções espontâneas. Se você for lá no Google, concepções espontâneas, vocês vão ver uma série de trabalhos científicos datados da década de 1980, tá bom? Então vamos lá, o Aristóteles, vamos descrever algumas ideias do Aristóteles. Aristóteles, ele pensava na física, pensava em alguns princípios. Um deles, por exemplo, é que a lei que fosse responsável por descrever, né, corpos, movimentos de corpos na Terra, deveriam ser diferentes daquelas leis responsáveis por movimentos no espaço. E o Aristóteles pensava isso porque a astronomia chamava muita atenção. O que a gente chama de astronomia hoje em dia é algo que era de muita curiosidade. Sempre foi de curiosidade das pessoas, né? E se observava a Lua no espaço, a Lua com aquela perfeição, né, esférica, observava as estrelas, muitas estrelas na mesma posição lá, por anos e anos de observação. Então as coisas pareciam ter movimentos indeterminados, né, infinitos no espaço sideral. Enquanto que aqui na Terra você observava ciclos, né,
uma sementinha, você plantava, ela brotava, daqui a pouco você tinha uma árvore, daqui a pouco ela dava fruto, e a depender, chegava a morrer, né? Ou não, a gente tem árvore de anos e anos, né? Mas uma pessoa, ela nascia, crescia, às vezes se reproduzia, morria logo em sequência. Você joga um objeto aqui na Terra, ele, depois de um certo tempo, ele cai. Então, o Aristóteles acreditava que as leis que seriam responsáveis pela vida, né, pela natureza na Terra, deveriam ser diferentes daquelas leis responsáveis pelos movimentos de corpos celestes. Esse é um dos pensamentos do Aristóteles. Outro pensamento é que era relacionado ao movimento. Para ele, para Aristóteles, o estado natural do corpo, dos corpos, era o repouso. E era até natural pensar assim, porque se você jogasse um objeto no chão, ele ia deslocar ou ia deslizar, dependendo do formato do objeto, e ele ia parar, tá bom? Ele ia parar em um dado instante do tempo. Então, para ele, o repouso era a situação natural dos corpos. E também o movimento dos corpos era sempre em direção à Terra. O movimento natural era junto com a Terra. Porque você pulava e caía. Esse era o tipo de pensamento do Aristóteles, tá bom? Era coisas desse tipo. E com relação a movimento de corpos também, o Aristóteles imaginava que existia uma força responsável pelo movimento de corpo. Então, todo movimento ele associava uma força. Então, se a gente fosse descrever em termos do que a gente tem hoje em dia, ele associava força. A gente vai falar de força mais adiante, mas ele associava força à velocidade. Força é como se fosse proporcional à velocidade. Se tivesse velocidade num sistema, se uma partícula tivesse a uma dada velocidade, por Aristóteles, devia haver uma força ali atuando sobre a partícula. Tá bom? O Aristóteles também era adepto do geocentrismo. Para o pessoal, até por volta do século XV, a Terra estaria no centro do universo. Tudo giraria em torno da Terra. Tá? Então, esses aí, de forma simplificada, eram os pensamentos do Aristóteles. E esses pensamentos, eles duraram até, como eu disse, por volta do século XV. Inclusive, um outro pensamento que eu estava me esquecendo de dizer é: corpos mais pesados caíam mais rapidamente no chão. Bom, então esse também era um pensamento que predominava aí, naquela época. Tá? E as coisas começaram a mudar por volta do século XV, mais precisamente com um camarada chamado Nicolau Copérnico. O Nicolau Copérnico ele é um polonês, nascido no ano de 1473 depois de Cristo. Eu não vou adentrar muito sobre a história do Copérnico, mas o ponto mais interessante para a gente aqui é que foi ele quem desenvolveu a teoria do heliocentrismo. Tá bom? Foi ele quem tirou a Terra do centro do Sistema Solar e começou a enxergar o Sol como centro do Sistema Solar. Então foi um dos primeiros momentos aí que pôs fim a algumas ideias que começou a colocar fim, na realidade, algumas ideias do Aristóteles. Porque apesar de ele ter desenvolvido essa teoria, ela não foi aceita. A gente chama de teoria hoje em dia, mas na época não, era só uma proposta.
já que eu disse isso, eu vou só abrir um parêntese para clarear mais a respeito do que a gente chama de teoria. Tudo começa, quando uma pessoa tem uma ideia, tudo começa com uma hipótese. Ela levanta uma hipótese e propõe um modelo, tá bom? Esse modelo, ele passa a ser sujeitado a vários experimentos, vários testes. Se esses testes, se o resultado desses testes descreve muito bem o que é visto, o que é percebido na natureza, de forma muito boa, essa proposta ela passa a ser admitida por parte da comunidade científica, até um ponto em que, quando essa proposta é aceita por boa parte da comunidade científica, por maior parte da comunidade científica, essa proposta, que seria um modelo, passa a ser uma teoria. Então, algo que é uma teoria é algo que é aceito pela comunidade científica. Então, na época, foi o modelo do heliocentrismo que ele desenvolveu, tá bom? Só corrigindo essa fala aí. Então, por isso que eu disse, começou a cair por terra as ideias de Aristóteles, porque foi só um modelo ali, tá bom? Depois do Copérnico, vem um camarada no século XVI com um nome diferente, Tycho Brahe. Ele nasceu no ano de 1546. Esse camarada, o Tycho Brahe, ele levantou dados muito precisos sobre posições de planetas. Tá? Ele conseguiu, em vários anos de observação, levantar uma série de dados. Tá? Só que conta a história que, apesar de ele ter conseguido levantar uma série bem precisa de dados, ele faleceu antes de chegar a qualquer conclusão sobre esses dados. Mas um camarada que era seguidor desse Tycho Brahe, chamava Johannes Kepler, ele nasceu no ano de 1571. Conta a história que Johannes Kepler, ele tomou para si todos os dados levantados pelo Tycho Brahe. E alguns historiadores definem o Johannes Kepler como um cara muito determinado, chegando a ponto de ser meio maluco. Bom, então, com esses dados em mãos, ele começou a descrever, tentar achar relações matemáticas com esses dados, e por fim, entre o ano de 1609 a 1619, ele conseguiu descrever um conjunto de 3 leis, que hoje em dia a gente chama de leis de Kepler. Tá? Eu vou descrever esse conjunto dessas 3 leis aqui no quadro. Vou dar uma pausa aqui. Bom, então, as leis de Kepler foram descritas entre 1609 e 1619. A primeira lei dele é conhecida como Lei das Órbitas. Então, Kepler percebeu, com base nos dados de Tycho Brahe, que os planetas, todos os nossos planetas, giram em torno do Sol em que sua órbita, uma órbita que a gente chama de órbita elíptica. Então, nesse caso, nessas órbitas elípticas, o Sol ocuparia um dos focos dessa elipse. Então, essa é a primeira lei de Kepler, lei das órbitas. Então, a órbita dos planetas seria uma elipse e o Sol ocuparia um dos focos dela, e os planetas girariam nessa órbita. Tá bom? A segunda lei é chamada de Lei das Áreas. E o Kepler percebeu que, se a gente imaginar aqui um movimento
Se a gente imaginar a elipse, trajetória elíptica dos planetas, tá bom? Está aqui o Sol, um dos focos da elipse. A lei das áreas diz o seguinte: se a gente pensar num vetor que liga o planeta, imagine que o planeta esteja no instante do tempo, nesse ponto aqui, ó, num vetor que liga o Sol ao planeta num instante de tempo T, tá bom? Então, num instante de tempo T, o planeta estaria localizado nesse ponto aqui da órbita com relação ao Sol. E num instante de tempo T mais delta T, o planeta estaria, imagine, nesse ponto aqui. Passado um instante de tempo delta T, o planeta iria descrever esse arco ali, tá bom? Então, aqui a gente consegue descrever uma área A. E essa lei das áreas diz que, se você imaginar agora o planeta em um instante de tempo T', por exemplo, nesse ponto aqui, deixá-lo passar o mesmo ΔT, imagine que passar o mesmo ΔT, esse aqui seria o instante de tempo T mais ΔT'. E esse aqui seria o raio vetor que localiza essa partícula agora no instante de tempo ΔT após aquele instante de tempo ΔT'. Aqui a gente teria outra área A aqui. Então, a lei das áreas diz que o raio vetor que localiza qualquer planeta com relação ao Sol varre áreas iguais em tempos iguais. Então, se aqui passou-se apenas ΔT daqui para cá, a gente tem essa área aqui. Se passou ΔT exatamente daqui para cá, essa área deve ser exatamente igual a essa área. Então, essa é a lei das áreas do Kepler, tá bom? De novo, ele tira isso a partir das observações dos dados de Chograi, beleza? E por fim, a terceira lei de Kepler. A lei dos períodos, se a gente chamar de T, é o período de tempo T, o tempo gasto para cada planeta dar um giro completo em torno do Sol, no caso da Terra seria o ano da Terra, né? 365 dias, 6 horas, a gente chama isso de T, esse período. O quadrado do período de revolução, o tempo desse período ao quadrado, seria uma constante vezes o raio médio da órbita ao cubo. A gente sabe que a órbita é uma elipse, mas se a gente aproximar isso por um círculo, a gente tem o raio médio então, dessa órbita, pensando nela como se fosse um círculo. Então, o Kepler chegou nessa relação, porque o quadrado do período é uma constante vezes R ao cubo. Essa constante, então, isso aqui seria a mesma para todos os planetas, tá bom? Ele relaciona isso para todos os planetas. Bom, essa aqui é a terceira lei de Kepler, daí a ideia de ele tentar loucamente achar uma relação matemática com os dados que ele tinha, né? Por isso que alguns historiadores veem esse cara como um cara meio maluco. Ele precisava achar uma relação, de fato ele achou uma relação matemática com os dados, tá bom? Então essas são as três leis de Kepler. Eu reforço, elas foram publicadas entre o ano de 1609 e 1619. E só para constar, naquela época a gente ainda não tinha física, né? O início da física foi depois, como a gente vai ver mais adiante, beleza? Bom, eu vou passar agora a falar de outro camarada que foi muito importante, que é o Galileu Galilei. Bom, então, sobre o Galileu Galilei, ele representou um papel muito importante aí na história, e eu descrevi aqui algumas das considerações que eu acho importantes sobre o Galileu Galilei. Ele desenvolveu os primeiros estudos de movimento uniformemente acelerado. Conta a lenda
que Galileu Galilei chegou a fazer experimentos na Torre de Pisa, deixando objetos cair, objetos de massas distintas, e percebendo que eles caíam junto na superfície do Sol. Então a gente não sabe se é verdade, mas conta a lenda que ele chegou a fazer esse tipo de experimento. Nesse caso, botando por terra as ideias de Aristóteles de que corpos mais pesados cairiam mais rapidamente que corpos mais leves. Ele também estudou sobre pêndulo simples. Faça uma busca aí no Google, você vai ver o movimento de pêndulo simples, é algo que a gente estuda muito em física, fisicamente. Eu coloquei aqui inércia, entre aspas, que dizem que ele quase que chegou ao princípio da inércia. Por pouco ele não chegava a descrever o princípio da inércia. A gente vai voltar nesse ponto mais adiante. O Galileu, ele é considerado um dos pais do método científico pela forma em que ele executava seus experimentos, tá bom? Então ele é considerado um dos pais desse método científico. Apesar de ele não ter desenvolvido o telescópio, ele aperfeiçoou o telescópio, aumentando a capacidade, de ampliação dos objetos, em 3 vezes. E também com essa ampliação, ele foi o primeiro a utilizar o telescópio para fins científicos. Então ele descobriu, por exemplo, que a Via Láctea era composta por uma infinidade de estrelas. Também descobriu os satélites de Júpiter e as montanhas e crateras da Lua. Conta a história que foi depois de ele ter descobrido os satélites de Júpiter que ele começou a ser defensor da teoria do heliocentrismo de Copérnico. Tá bom? Em 1610 ele fez a publicação das suas descobertas no livro que a tradução para o português seria O Mensageiro das Estrelas. E para a gente ter uma ideia da importância de Galileu, ele chegou a fazer experimentos também de lançamento de corpos em que ele aumentava o grau de polidez da superfície. Então ele percebeu que cada vez que você aumentasse, que você deixasse a superfície tanto aquela em que o corpo ia deslizar sobre e a do próprio corpo, você aumentava o alcance do corpo num lançamento. Então ele descobriu que ele foi capaz de perceber que aquela ideia do Aristóteles de o estado de repouso seria o estado natural do sistema, aquilo na realidade não deveria ser verdade. Existia alguma coisa ali que fazia com que os corpos parassem. E o que quer que seja aquilo, deveria ter a ver com a rugosidade, com algo que na realidade, não bem a rugosidade, mas alguma coisa que a gente hoje em dia chama de atrito entre as superfícies do corpo. A gente vai falar de atrito mais adiante. Mas o Galileu então foi capaz de perceber que se você diminuísse isso que a gente chama de atrito, o objeto ia atingir pontos cada vez mais distantes. Então, seguindo nessa linha de raciocínio, aparentemente, como a gente vive num planeta quase esférico, o Galileu ficava preso ao movimento circular. Então, talvez isso tenha sido um motivo de impedi-lo de descrever o princípio da inércia como a gente conhece hoje, que foi só descrito por Newton um pouco mais adiante. Tá bom? E o Galileu sofreu, depois de ele começar a defender algumas ideias, e aquela do movimento heliocêntrico, com a própria igreja. Então ele começou a sofrer perseguição, chegando a ponto, talvez, de voltar atrás em algumas ideias, para não perder a cabeça. Tá? Mas quando a gente ouve falar desse ponto da história, basicamente algo que é tido como Inquisição, a gente não reflete muito sobre a época e só se coloca no papel de julgar a igreja, julgar as atitudes, mas talvez fosse interessante também a gente voltar um pouquinho na história e nos colocar lá atrás para entender por que talvez fosse tão difícil imaginar o movimento heliocêntrico, em que, por exemplo, a Terra estaria girando em torno do Sol. Você se coloque naquela época, você não conhece o princípio da inércia, você conhece nada, tá bom, de física, e você imagina
Você está então num planeta e alguém fala, ó, você está num planeta e esse planeta está girando em torno do Sol. E você fala para a pessoa, faz o seguinte experimento, ó, veja bem, se eu estou em cima do planeta e ele está girando em torno do Sol, eu pulo e caio no mesmo ponto. Por que eu não fiquei perdido? Por que eu não caí em outro ponto e tal? Por que eu caí em cima exatamente sobre o ponto de onde eu pulei? Eu estou observando um pássaro, ele está num galho, numa árvore, esse pássaro pula de um galho, voa até outro galho. Por que o pássaro não fica perdido no espaço, se a Terra está girando? Então, para as pessoas daquela época, é inconcebível você pensar estar em um planeta que girava em torno do Sol. Além disso, girando em torno de si mesmo. Não é verdade? Então, apesar de pessoas de nome naquela época terem sofrido, né? O Galileu aí foi no século XVI, com a Inquisição, por suas ideias, também haviam motivos que não só relacionados à fé, que faziam com que as pessoas desacreditassem daquele tipo de colocação, daquele tipo de pensamento, né? Era difícil então para eles pensar diferente do que o Aristóteles pensava, tá bom? Então, com Galileu, vários pensamentos do Aristóteles começaram a ir por terra, mas mesmo Galileu não foi capaz de dar o pontapé inicial, de fato, para o que a gente chama de física. Isso só aconteceu, apesar de várias ideias vindas de Galileu, dos estudos de Galileu, o que a gente chama de física nasceu pouco depois, um camarada chamado Isaac Newton. Isaac Newton nasceu no século XVII, mais precisamente em 1642. Então foi com esse camarada, com Isaac Newton, que a gente começou a ter a física com esse nome, né? A física surgiu dali. Alguns chamam de a nova física, tá bom? Mas quando a gente fala de nova física, a gente nesse caso não está falando de mecânica quântica, teoria da relatividade, nada disso. A gente está pensando de nova quando você imagina o contraste com a física que perdurava até ali, que era a física aristotélica, tá bom? Então aqui dá-se início ao que a gente chama de física. Precisamente no ano de 1687, 5 de julho de 1687, em 5 de julho de 1687, com a publicação de um livro que a gente chama de Princípia. Vocês podem olhar aí no Google, façam uma busca aí que vocês vão ver, vocês conseguem inclusive baixar esse livro aí no Google. Tá? Foi a partir dessa publicação que vieram as primeiras leis de Newton da física. Inclusive, também nessa publicação, o Newton apresenta a lei da gravitação universal. Que a gente vai descrever também gravitação universal mais adiante, mas foi na mesma publicação. Vale a pena a gente mencionar também que o Newton, na época da publicação dele, ele levantou uma frase, ele conta uma frase que ficou muito famosa na história. Todo mundo fala nessa frase. Ele diz algo do tipo: se eu cheguei onde cheguei, é porque me apoiei em ombros de gigantes, algo assim, tá bom? Então, quando ele diz essa frase, ele está fazendo menção a Galileu, a Kepler, ao próprio Copérnico, pessoas que tiveram muito destaque na história antes dele, tá? E com relação a essa publicação, o livro descreve hoje em dia o que a gente chama de as leis de Newton da física, as 3 leis de Newton da física. A gente vai começar a descrever essas 3 leis no próximo encontro. A lei da gravitação universal a gente vai também falar, mas em outro encontro, um encontro futuro, tá bom? Aqui vale salientar também que, além dessas leis, o Newton
ele foi responsável pelo desenvolvimento de uma ferramenta matemática que hoje a gente chama de cálculo diferencial integral. Na realidade, foram duas pessoas responsáveis pelo desenvolvimento dessa ferramenta. Foi o Newton e um matemático chamado Leibniz. Eles fizeram isso independentemente. Hoje em dia a gente tem internet, a gente tem WhatsApp, vários programas aí de mensagem. Então você manda uma mensagem para alguém que está lá no Japão, quase instantâneo, né? A pessoa recebe a mensagem lá. Mas nessa época, no século XVII, as coisas não eram bem assim. As coisas iam a carroça, as coisas iam de burro, iam de barco. Então acontecia muito, era comum acontecer de um pesquisador, um filósofo, estar estudando algo num determinado local e outra pessoa está estudando a mesma coisa num local distante e nenhum saber do estudo do outro. Então, por isso que a gente descreve, a gente diz que o cálculo diferencial foi descrito por Newton e Leibniz paralelamente, mas não em conjunto, não em colaboração com o outro, tá bom? Outra observação é que o Newton precisava de uma ferramenta mais sofisticada para atacar um problema de gravitação, que ficou conhecido como problema das cascas esféricas. A gente vai falar, quando a gente estiver falando de gravitação universal, desse problema das cascas esféricas. Foi uma das motivações do desenvolvimento do cálculo diferencial integral por Newton. Bom, então, a gente vai parar aqui e no próximo encontro a gente vai começar a falar das 3 leis de Newton da mecânica a partir da primeira. A gente vai dedicar um encontro para a primeira lei, um encontro para a segunda lei, outro momento para a terceira lei e assim por diante. A gente vai fazendo as coisas devagarzinho, tá bom? Bom, eu agradeço e até a próxima.